Jó capítulo 10, a leitura será dos versos 16 até o 19. Jó 10, 16 a 19. Diz assim o texto, Jó 10, 16 a 19. Porque se alevanto, tu me caças, como a um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Amém. Os irmãos já têm percebido que eu procuro construir a coesão das exposições do livro de Jó em termos de homilética, de estrutura para a exposição, para facilitar a compreensão dos textos. Eu tenho procurado construir essa coesão a partir de uma descrição de um sentimento, uma postura, ou mesmo um desejo expresso por Jó, dentro de uma determinada característica circunstancial. Por exemplo, vou ser mais claro, em Jó 9, que foi a nossa última exposição nesse texto, que você pode encontrar ela brevemente no canal da igreja, talvez quando pessoas estiverem acessando essa mensagem em outro momento, já estará disponível Jó capítulo 9, nós falamos sobre um desejo na desigualdade das circunstâncias, lá em Jó 9. E do que se tratava? Era um desejo que Jó teve num contexto de desigualdade circunstancial. A desigualdade é que Jó sentia que o seu relacionamento com Deus era muito desigual. Por quê? Havia uma grande distância entre o Criador e a criatura, e Jó expressa um desejo nessa desigualdade de circunstâncias, que é o relacionamento entre ele e Deus. E ali, no versículo de número 33 do capítulo 9 de Jó, ele fala, não há entre nós árbitro que ponha a mão entre nós ambos. Quer dizer, esse era o desejo de Jó naquele contexto de uma desigualdade muito grande. Ele fala de muitas coisas que são desiguais nessa sua relação com Deus, e ele sente a necessidade de o quê? De um mediador, Jó gostaria que existisse esse árbitro na relação, esse mediador capaz de colocar-se entre ambos, Deus e homem. Sabemos que o desejo de Jó se cumpriu por meio da pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O capítulo 10, que nós lemos um trecho dele agora no culto da noite, que acabamos de ler esse trecho, ele segue no mesmo tom do capítulo 9, onde Jó tem uma profunda dificuldade em entender o comportamento de Deus na relação com ele. Como o texto lido nos mostrou aqui, especialmente no verso 16, porque se alevanto, tu me caças como a um leão feroz, Jó se sente perseguido por Deus. Por isso que eu falo, e que eu proponho como tema dessa mensagem, o encalço das circunstâncias. Encalço como alguém que está sendo caçado. Jó expressa essa compreensão de que ele está sendo perseguido por Deus, e isso leva a uma conclusão. Qual que é a conclusão? Era melhor eu não ter nascido do que viver esse terror que eu estou vivendo. Está no verso de número 18 deste capítulo, veja, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem, teria sido como quem nunca existiu. Então, por isso o tema é esse, uma conclusão no encalço das circunstâncias. A conclusão de Jó, diante desse encalço, nesse sentimento de que Deus está perseguindo, a conclusão dele era melhor que ele não tivesse nascido. Pois bem, vamos ao texto. No verso 1, Jó diz o seguinte, a minha alma, Jó 10:1, tem tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Jó diz que a sua alma tem tédio da sua vida. Esse verso 1 se relaciona bem com a conclusão que Jó expõe lá
no último parágrafo da sua fala, que foi poetizada aqui pelo escritor de livro. Qual? Seria melhor que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe. Seria melhor que eu não tivesse existido. A minha alma tem tédio a minha vida, eu não quero viver. Jó se encontra com a alma amargurada e naquele sofrimento pelo qual ele está passando, de lutas, perdas de familiares, uma enfermidade, uma condição de miséria, de perda de bens, deu tudo errado, ele então não sente essa vontade, esse desejo de continuar vivendo. Um estudo cuidadoso desse livro, meus irmãos, quebra muitos paradigmas da cultura religiosa do cristianismo. Sobre o que eu falo? Eu me refiro especialmente a essas fortes expressões que esse homem sofredor traz em seus discursos. Jó, o que ele diz? Ele não tem vergonha, ele não tem medo, ele não tem receio de trazer com muita sinceridade o seu desejo de morrer. É isso mesmo. Ele perde a vontade de viver e ele expressa isso muito claramente. Há muitos discursos, meus queridos, no meio cristão, discursos superficiais, inadequados, de que se você tem Deus no coração, a gente não sente esse tipo de sentimento, a gente não sente esse tipo de abatimento. Olha, eu diria para vocês que, de fato, a alegria do Senhor é a nossa força, eu não tenho dúvidas disso, mas ela é a nossa força porque nós precisamos de força quando nós vivemos algumas situações muito difíceis que nos enfraquecem, nos trazem tristeza, nos trazem melancolia, e eu não creio que a Bíblia ensine que o cristão sempre está com um sorriso nos lábios, que o cristão sempre está cheio de vontade de viver, que o cristão está sempre achando o mundo colorido e agradável. Eu não vejo isso nas Escrituras. Parece que não é bem assim. Em alguns textos da Bíblia, o apóstolo Paulo diz claramente que ele preferia morrer e estar com Cristo, por causa do que é a vida. Bom, para mim seria melhor morrer e estar com Cristo do que estar por aqui. Não somente isso, mas no início desse culto, nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, de uma situação análoga à que Jó estava vivendo, em que o apóstolo Paulo fala de uma tribulação tal que ele passou na Ásia, que o fez desesperançar da própria vida. Nós lemos aqui no verso de número 8, do capítulo 1 de 2 Coríntios, ele diz, porque não queremos, irmãos, ele dizendo para a igreja de Corinto, olha, eu não quero, irmãos, que vocês ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Veja, ele passou um perrengue ali na Ásia, terrível, análogo ao perrengue que Jó está passando. E ele diz, olha, eu não quero que vocês ignoreis essa tribulação que nos sobreveio e que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Deixarmos de esperar até na nossa vida. É assim que o apóstolo Paulo mostra-se muito aquém. O apóstolo Paulo mostra-se muito aquém do quê? Da verdade de Deus, da vontade de Deus? Não. O apóstolo Paulo se mostra muito aquém desse padrão do cristão alegre, cujos hinos felizes prometem aos crentes a paz e a alegria em todo o tempo, e que empurram aqueles que têm motivos genuínos de desânimo para uma depressão ainda mais profunda, por causa dessa piedosa desaprovação de qualquer atitude de abatimento. Paulo tem mais honestidade, mais humanidade do que muitos cristãos que ficam com discursos superficiais e que não entendem, como eu disse, esses genuínos motivos de desânimo, de depressão, que alcançam servos de Deus. E que nós precisamos também desenvolver essa consciência mais realista da vida, assim como Paulo, assim como Jó. Afinal, meus queridos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. O Evangelho não trouxe a nenhum homem a garantia de um sofrimento menor do que o de Jó.
O Evangelho não traz a nenhum homem a garantia de um sofrimento menor do que o de Jó. Nos últimos anos, eu tenho visto uma crescente preocupação em relação a esse problema que também é pandêmico. Qual? Esse problema que é relacionado a situações que levam as pessoas a terem a perda da vontade de viver. E é tão grande essa perda da vontade de viver ao ponto de a pessoa levar esse sentimento às suas últimas consequências, atentando contra a sua própria vida. Os dados estatísticos são alarmantes. Na verdade, esse ato de atentar-se contra a própria vida já é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. A segunda maior causa de mortes. Por esse motivo é que surgiu o conhecido Setembro Amarelo, um mês de conscientização e de prevenção que se realiza anualmente no mês de setembro. E, ao meu ver, não é que a leitura de Jó nos fará olhar para esse personagem como alguém que tem tendências suicidas. Na verdade, não. O que nós percebemos nas palavras de Jó é como a perda pelo desejo de viver é um sentimento real, mais humano do que nós imaginamos, e que acontece em homens tementes a Deus, acontece entre homens fiéis a Deus, acontece no apóstolo Paulo, que desesperou da própria vida diante de grandes tribulações, porque vai me dizer que esse mundo é um conto de fadas, que esse mundo é uma colônia de férias, que esse mundo é uma terra de tranquilidades, o paraíso perdido. Pelo contrário. O evento do Éden trouxe uma realidade existencial para as criaturas de Deus, que até mesmo os animais que não têm imagem e semelhança de Deus, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, a criação geme aguardando a restauração. Por quê? Porque não é brincadeira os sofrimentos impostos e trazidos como consequência do ato dos nossos primeiros pais no Éden. Isso nos mergulhou numa realidade muito dura, onde a terra produz espinhos, cardos e abrolhos, e do suor do rosto comemos o nosso pão, e vivemos as perdas, as enfermidades, as lutas, os lutos, e isso tudo, sim, é capaz de fazer alguém como Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, perder o desejo de viver. O sentimento é real, e como eu digo, mais comum do que pensamos. E diante das profundas dores pelas quais esse homem está passando, ele começa a preferir a morte. Diante das dores que esse homem está passando, ele afirma isso muitas vezes no livro. Como exemplo, eu cito algumas passagens dos capítulos pelos quais nós já lemos, pelos quais nós trilhamos o nosso caminho até aqui. Não falarei dos capítulos posteriores ao capítulo 10, mas sim aos capítulos anteriores ao capítulo 10, em que encontramos aqui em todas as falas de Jó, em todas as porções em que Jó expressa-se, e que o escritor do livro trouxe-nos o relato dessa expressão, desse homem de Deus que sofreu pacas, que sofreu muito, nós encontramos em todas as falas um desabafo a respeito desse sentimento. Se você ler no capítulo 3, verso 3, você vai encontrar uma expressão de Jó sobre a perda da vontade de viver. No capítulo 3, verso 11, no capítulo 3, versos 20 a 22, no capítulo 6, verso 9 a 11, no capítulo 7, versos 15 a 16, em todos esses trechos citados você encontra ele falando que já não encontra mais, ou já não tem mais prazer na vida. A partir do versículo 20 aqui, aqui nesse capítulo, no capítulo 10, nós encontramos ele dizendo isso no verso de número 18, onde ele diz, por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhum me vissem. Veja, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Era melhor nem ter nascido. Era melhor nem ter nascido do que viver o que eu estou passando, do que viver nessa vida. É o mesmo sentimento de não querer mais viver. Ou melhor, ainda mais profundo, porque eu não queria nem ter existido.
Percebam que a nossa humanidade precisa ser levada mais a sério, a nossa dor precisa ser levada mais a sério. E a partir do verso 20, ele começa numa linguagem carregada de elementos da sua própria cultura, das crenças do seu próprio tempo, ele começa a falar sobre a morte. E não deve, os versos 20 em diante, servir para nós de base para a construção de doutrinas a respeito da morte. Por quê? Porque aqui temos apenas o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Não é Gênesis, pastor? Não. Gênesis é o primeiro livro na ordem, na estrutura que foi proposta pelos anciãos judeus em relação ao Antigo Testamento. Mas o primeiro livro que foi escrito na Bíblia é o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Então, essa concepção de Jó envolve aqui um desconhecimento de uma revelação que é progressiva e que vai se dando no decorrer dos anos. Então, Jó fala, verso 20, não são poucos os meus dias, cessa, pois, deixa-me para que por um pouco eu tome alento. A minha vida passa rápido e eu peço que o Senhor me deixe, ou que eu pelo menos possa parar de sofrer um pouco. Antes, verso 21, que eu vá para onde? Para o lugar de que não voltarei, para as terras das trevas, da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Assim que ele se refere ao Sheol, né, ao estado de morte. Terras de escuridão, onde não há luz. Mas é o que ele tem ali no seu próprio tempo, é o que ele compreende da morte no seu próprio tempo. Mas eu chamo a atenção que essa fala do verso 20 em diante se relaciona com essa fala do verso 18 e 19, que é olhar para a morte como alguém que está te convidando para sair de uma condição terrível. A conclusão, meus irmãos, que eu coloquei como tema dessa mensagem, é exatamente essa. Lembro que o tema da mensagem é uma conclusão no encalço das circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Voltarei-me a elas. Comecei a mensagem nesses últimos versículos, ou citando o primeiro versículo e os últimos versículos do capítulo, porque eles se relacionam mostrando qual é a conclusão. E qual é a conclusão de Jó? A conclusão dele é que teria sido melhor não ter nascido, seria melhor que eu não existisse, que eu me tivesse tornado, ou que eu tivesse me tornado um aborto, seria melhor isso do que essa vida de tantos sofrimentos. Agora, qual é o pano de fundo para que Jó chegasse a essa conclusão? São, evidentemente, os seus sofrimentos. No entanto, parece-nos que o principal sofrimento de Jó não são as suas chagas. À luz das falas de Jó, se você acompanhar comigo, se você começar a assistir todas as exposições que estão sendo dispostas a respeito desse livro, você vai começar a perceber que o principal sofrimento de Jó não são as chagas. O principal sofrimento de Jó não é a perda dos seus filhos. O principal sofrimento de Jó não é a crise financeira, econômica, o fato dele ter falido. Não. Você vai perceber em todo o livro que o drama dele é a insegurança em relação ao seu relacionamento com Deus e a possibilidade dele ter pecado diante de Deus e a possibilidade de tudo aquilo que ele está vivendo seja, na verdade, uma condenação de Deus na vida dele. O sofrimento dele é essa relação que ele sente que está conturbada com Deus. Porque ele foi induzido a isso por 3 babacas que apareceram ali, com todo respeito à figura histórica deles, mas com um discurso de babaca mesmo, de superficialismo, de simplismo, que a gente já falou sobre isso no capítulo 8, simplismo na complexidade das circunstâncias, basta você olhar lá, que estão resumindo o relacionamento com Deus naquela linearidade tão superficial, tendo em vista que Deus é muito além do que você pode imaginar, é muito mais profundo do que você possa pensar, e eles resumiram Deus em simplesmente assim, olha, se você está vivendo problemas é porque Deus está te castigando. E isso está levando Jó naquele sofrimento a uma condição de depressão tão profunda que ele vive isso. Que ele vive essa vontade, ou ele perde essa vontade de viver. E, na verdade, Jó está sentindo, esse desconhecimento que Jó tem das ações de Deus na sua vida, trazem muita insegurança ao seu coração.
Porque ele começa a olhar para Deus como um espreitador que está vigia, que está vigiando o seu pecado. Assim ele se refere a Deus no verso 20 do capítulo 7. Ele diz: se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens. Aonde foi que eu errei? Ele não sabe que ele não errou. Jó não errou. Não tem nada a ver com erros dele essa provação. Essa provação tem a ver com a disposição dele em continuar no relacionamento com Deus, em continuar na integridade com Deus, mesmo quando as coisas dão errado. E, na verdade, Deus está o provando, e essa provação tem, da parte de Deus, um propósito de aperfeiçoamento que se revelará no decorrer do livro, especialmente lá no último capítulo, quando aquele homem que já era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, diz que conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora os meus olhos te veem. É um outro nível de relacionamento. Então Deus está aperfeiçoando a vida de Jó. E o sofrimento dele não tem nada a ver com os atos dele. Mas, queridos, o que leva Jó a flertar com a morte, como a gente tem visto nesses textos que eu estou colocando, essa conclusão que ele expressa aqui nesse capítulo 10, ou mesmo desejar a morte, não é só flertar com a morte, aqui no verso 20 a 22, os últimos versículos do capítulo 10, ele está flertando com a morte, pensando no que é a morte, supondo uma realidade de escuridão da morte mais livre, né, como um alento para aquilo que ele está vivendo, mas esse desejo, essa preferência por ter morrido ainda no ventre, está intimamente ligada a essa maneira como ele tem olhado para Deus nesse momento do seu sofrimento. Como alguém que está ali investigando a sua vida, olhando para os seus pecados e trazendo uma punição, e na verdade essa distância que ele sente de Deus, que está expressa no capítulo 9, que é o capítulo anterior, e ele vem no mesmo tom. Isso está muito distante, é muito desigual. Eu me sinto distante, eu precisava de um mediador que me fizesse entender melhor a Deus. Eu precisava de um mediador que se colocasse entre ambos. Verso 33 do capítulo 9. Eu precisava desse mediador que me fizesse ter uma relação mais igual e conhecer mais profundamente a Deus. Meus irmãos, esse distanciamento, essa noção de distância tem feito com que ele comece a ter pensamentos sobre Deus que não correspondem à realidade dos fatos. Foi o que eu disse. Ele sente que Deus está em seu encalço, por isso, o encalço das circunstâncias de Jó. É o espreitamento do próprio Deus. Que mal te fiz, ó espreitador dos homens. No verso 2, se você olhar aí no capítulo de número 10, você vai ver que na mente de Jó, Deus se tornou um oponente com o qual ele não pode lutar. Há uma contenda. E esse sentimento de Jó não traduz a realidade dos fatos. Não é o motivo do sofrimento de Jó. Na verdade, essa é a suposição dos amigos de Jó. Que Deus tem uma contenda com Jó. Mas essa não é a realidade dos fatos. Deus não tem contenda com Jó. Não existe isso. Mas ele diz no verso 2, direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo, como se Deus estivesse contendendo com ele. Como se Deus estivesse se opondo a ele. Mas ele está com uma ideia errada a respeito da situação e a respeito de Deus. Nos versos seguintes, 3 a 6, uma série de perguntas em que Jó considera a grandeza de Deus e questiona a ação de Deus em investigá-lo, em vigiá-lo. Como se Jó dissesse, o que Deus ganha com isso? Veja o verso 3, parece-te bem que me oprimes, ou que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos, que você não me trate com justiça. Por quê? Porque Jó tem consciência do seu procedimento adequado, e essa é a crise. Ele tem consciência de que ele não fez nada, embora existam acusações, e o coloca numa crise que ele começa a desconfiar e a se perder, e ele diz, olha, tu tem olhos de carne, verso 4. Acaso vês tu como vê o homem? Porque parece que sim. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Veja, são os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem?
para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Você vê como vê o homem, por quê? Porque ele está ressaltando a maneira que Deus o conhece, e a maneira que Deus o conhece não é a maneira como os homens o conhecem, que ficam procurando os seus pecados. Quem? Os seus amigos. E quando ele fala aqui de perversos, conselho dos perversos, ele está se referindo a Bildade, a Zofar, a Elifaz, que estão o acusando. Por quê? No verso 7, olha o que ele diz: bem sabes tu que não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. O Senhor sabe que eu não sou culpado, mas me parece que ainda assim o Senhor, mesmo sabendo que eu sou inocente, prefere fazer de mim uma vítima indefesa. Nos versos 8 a 12, Jó começa a pensar da seguinte maneira: Deus teve todo o cuidado de me formar, Deus teve todo o cuidado de me criar, e agora parece que Ele quer me destruir. Isso não faz sentido. Veja o verso 8: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora você quer me devorar, você quer me destruir. A partir do verso de número 9, Jó começa a usar aqui 3 figuras de tecnologia de produção. Né, quando você fala em tecnologia, né, logia vem de logos, palavra, e tecno, de técnica. Então, quando você fala em tecnologias, você está estudando técnicas. E ele traz 3 tecnologias que ele usa como uma comparação daquilo que Deus fez na criação. O que ele usa? No verso 9, ele cita o oleiro, que faz o barro. E assim como o oleiro que trabalha com barro e faz um vaso, por exemplo, do barro. E ele compara a obra de Deus na criação como esse oleiro. Veja o verso de número 9. Olha, lembra-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? É como o oleiro que faz ali um vaso com todo o cuidado, e depois que ele terminou aquele lindo vaso com detalhes, com uma estética especial, o artista então põe para secar, ficou lindo, maravilhoso, e todos passam e se admiram com aquele cuidado do artista. E então ele pega o vaso e joga no chão e vira pó. Eu me sinto assim, porque Deus foi tão cuidadoso em me criar e agora Ele quer me destruir. A segunda tecnologia citada por Jó, eu tenho muito apreço e afeto por ela, no verso 10. Porque ele fala: porventura não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? Aqui é a arte da queijaria, de se produzir queijo. Quando eu falo que eu tenho afeto, por causa da minha formação, trabalhei em laticínios, não me considero um queijeiro, porque eu tenho sim noções de produção, mas por que eu não me considero um queijeiro? Porque fabricar queijo é arte. Cada queijo tem a sua temperatura de coalho específico. Você coloca o leite, como bem mencionado aqui, você vem com coalho, mas cada queijo diferente. Você tem inúmeros tipos de queijo, tanto os mais comuns do dia a dia, como o prato, o cobocó, o Minas padrão, a mussarela, como aqueles de momentos especiais, como o emmental, o suíço, o parmesão, o gouda, dentre outros, reino, que cada um tem a sua característica própria. Isso se torna uma arte, porque o queijeiro tem que saber a temperatura adequada, tem que saber o leite adequado, a acidez do leite, o fermento que se coloca para dar um sabor específico. E Jó compara essa arte com aquele trabalho que Deus teve na formação da sua vida, na criação dos seres humanos. De fato, queijo é uma arte. Eu me lembro aqui de 2 figuras, né, quando eu penso nisso. Posso falar um pouquinho sobre isso, mas eu me lembro de 2 figuras. Eu conheci um queijeiro prático, alguém que sabia fazer queijo, o Toninho lá de Perdões, cara fantástico. Eu trabalhei com ele na área de produção, sabia fazer queijo. E um queijeiro teórico, que conhecia todas as teorias, os queijos diferentes, que era o João Marcos, lá, que mora hoje, provavelmente em Lavras, todos lá de Minas, região de queijo mesmo. Bom, para além dos meus afetos pessoais, o terceiro aqui é o tecelão, no verso de número 11, de pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me entreteceste. Como um tecelão tece os fios para fazer ali o tapete, o tecido, Deus também o fez dessa maneira, essa arte de fabricar aí
lindos tecidos, lindos tapetes, quer dizer, 3 artes muito interessantes, do oleiro, do quejeiro, do tecelão, e Jó diz que a sua formação foi baseada na arte de Deus. Deus o entreteceu, Deus o coalhou como se coalha um queijo, Deus o fez como um oleiro trabalha com um vaso, mas agora, repito, é como se o oleiro terminasse o vaso, pegasse o vaso e quebrasse. É como se o queijeiro fizesse o queijo, pegasse o queijo e desprezasse, jogasse fora, queimasse. É como se o tecelão fizesse um lindo tecido, um lindo tapete e o rasgasse. É assim que Jó se sente. Porque ele se sente caçado por Deus. No verso 13, no verso 12, vida me concedeste, na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou, se referindo a esse cuidado de Deus em o formar, em preservar a sua vida. No verso 13 ele diz, estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Que coisas ocultaste no coração? A resposta dessa discrepância. Qual? Tu me criaste com tanto cuidado e agora quer me destruir. Essas coisas. E ele segue dizendo, as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. O que Deus resolveu? E aí no verso 14 ele vai dizer o que Deus resolveu. Deus resolveu vigiá-lo e puni-lo pelo seu pecado. É o que diz os versos seguintes, veja, se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois eu estou cheio de ignomínia, e olho para a minha miséria. Não interessa o que eu faça, agora parece que o Senhor resolveu olhar só para os meus pecados, e eu estou perdido. Por quê? Porque mesmo, verso 15, se eu for justo, eu tenho consciência, eu olho para a minha miséria, eu sei que a minha justiça não é suficiente para atender o seu padrão. E ele se sente, então, caçado por Deus, é o que ele vai dizer nos versículos seguintes, ele vai dizer no 16, porque se alevanto, o quê? A minha cabeça, verso 15, olha, se for justo, não ouso levantar a cabeça. Por quê? Porque eu tenho consciência, ele é como aquele publicano, Lucas 18, que está no templo, e não ousa, segundo Jesus, levantar a cabeça, mas bate no peito e diz, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque ele tem consciência do seu pecado. Ele não é como o fariseu que levanta a cabeça e diz, eu não sou como esse aí. Ele tem consciência do seu pecado, e se Deus resolveu, verso 14, observar a minha iniquidade, o que eu farei? O que eu farei? Porque não há justiça em mim. Porque se eu levanto a minha cabeça, o Senhor me persegue como um leão feroz. De novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Eu estou vivendo um terror. E eu sinto que Deus está me vigiando e me punindo por causa do meu pecado. Por quê? Porque os amigos já colocaram algumas coisas na cabeça dele, embora ele vive ali um momento tão difícil que ele, no mesmo momento que ele expressa no verso 7, o Senhor sabe que eu não sou culpado. No verso 14 ele diz, olha, parece que Deus resolveu olhar para o meu pecado. Só que perceba que o pecado a que ele se refere no verso 14, que ele é caçado por Deus por causa desse pecado, não é aquele pecado consciente, é o seu estado de pecado. É diferente. Eu sei que eu não fiz nada no sentido de que esse sofrimento seja uma punição de Deus, mesmo porque Deus não trabalha nessa lógica linear. Mas ele tem consciência do seu estado de pecado e ele começa a considerar que aquilo que ele vive é consequência da sua natureza pecaminosa. E, de fato, os sofrimentos do mundo têm a sua raiz na nossa natureza pecaminosa. Os males que a gente vive têm a ver com o pecado original, mas não no sentido de que porque eu fiz isso eu recebo a punição, mas no sentido de que o pecado está presente no mundo, inclusive em você, e todo sofrimento é justificado pela presença do pecado. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Agora é diferente, do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida, até que voltes ao pó, porque voltarás ao pó. A morte é consequência do pecado, o mundo jaz no pecado, e o pecado traz consequências. Mas, meus queridos, é preciso que nós entendamos esse texto.
Essa visão que Jó tem de Deus, que o está levando à conclusão de que seria melhor não ter nascido, como ele vem dizer logo no verso 18, como eu já falei, essa é a conclusão, seria melhor eu ter nascido, quer dizer, o encalço das circunstâncias, essa perseguição que Deus tem tido comigo, que leva Jó a essa conclusão, por isso o tema, né, uma conclusão no encalço das circunstâncias, nós precisamos considerar que essa visão que Jó tem de Deus é o que está levando a essa conclusão. Seria melhor eu não viver. Qual a visão de Deus? Que Deus está vigiando especificamente o meu pecado. Por que ele chegou a essa conclusão? Por causa de suposições dos amigos. Porque ele está sentindo distante de Deus. Porque ele não está tendo um conhecimento profundo de Deus. O que nós podemos aprender desse texto? Porque isso é importantíssimo. Quais as aplicações envolvidas nessa passagem? O que isso tem a ver com a sua vida? Você que me acompanha, essa pregação aí da sua casa, você que acompanha essa mensagem, o que isso tem a ver com a nossa vida? Bom, a gente precisa lembrar que o capítulo 10, como eu disse, é uma continuação do capítulo 9, em que Jó expressa claramente a maneira como ele se sentia distante de Deus. Jó sentia que aquela relação era muito desigual, e por esse motivo ele entendia que se houvesse alguém para mediar essa relação, se houvesse alguém que pudesse colocar a mão no ombro de um e de outro, como ele diz no verso 33 do capítulo 9, se houvesse alguém que conhecesse a sua própria humanidade, mas ao mesmo tempo conhecesse a divindade, se houvesse alguém que conhecesse a humanidade de Jó e a divindade de Deus, essa pessoa poderia superar esse abismo entre o homem e Deus. Essa pessoa poderia trazer à luz alguns mistérios e dúvidas que estão na mente de Jó. Se houvesse alguém que se colocasse entre ele e Deus, essa pessoa podia trazer luz a esses mistérios que ele já expressou, a essas dúvidas que ele tem no capítulo 6 e 7, que nós trabalhamos isso de uma maneira profunda, né? Jó buscando motivos, Jó perdido no meio das circunstâncias, não entendendo. No capítulo 6 e 7 é isso, ele não entende nada. Mas se houvesse alguém que pudesse o aproximar de Deus, a verdade é que Jó tinha total razão. Somente em Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus de verdade. A verdade é que Jó tinha razão. Esse texto nos mostra aquilo que o escritor de Hebreus nos fala em Hebreus 11, 39 e 40, de santos do passado que ansiaram viver o que nós vivemos, que viveram e morreram na esperança do Redentor, do mediador prometido, do filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que daria sentido para a nossa vida, que traria esperança nos nossos momentos de dor, que nos faria entender melhor o sofrimento. Jó é um destes santos do passado que ansiaram pela vinda do mediador. Nesse texto nós percebemos a angústia e a amargura de um homem que é causada por ideias que não são muito claras sobre Deus e o seu modo de agir. Mas como poderemos ter ideias mais claras sobre Deus e o seu modo de agir? Como poderemos ter ideias mais claras sobre Deus e o seu modo de agir? Como poderemos ter ideias mais claras sobre Deus e o seu modo de agir? Como? Sabendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabendo que Deus nos ama ao ponto de dar o seu próprio Filho, sabendo que Deus de fato nos ama e que mesmo que estejamos passando por lutas tal qual Jó passou, há um propósito de Deus na nossa vida em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve para os irmãos de Éfeso, ele diz, ele nos escolheu nele, ele nos redimiu nele, ele nos predestinou nele. E isso revela um propósito que Jó, infelizmente, ainda não conhecia e por isso anseia. Poder ter um conhecimento mais claro de Deus. Mas como poderemos conhecer mais claramente Deus e os seus propósitos? No passado Deus falou, como diz o escritor de Hebreus, através aos nossos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, qual é a expressão exata do ser de Deus. Somente por meio desse mediador que conhece da humanidade de Jó e da divindade do Deus
Criador, soberano, que sabe o que faz na nossa vida, somente por meio de Cristo, que é a expressão do amor de Deus por nós, que nós podemos ter a certeza que você pode passar o que for. Ele te ama sim, Ele deu o seu Filho, e com o seu Filho nos dará todas as outras coisas. O mais importante Ele te deu, que é a salvação em Jesus Cristo. Você pode passar pelo que for, você está unido a Pai por meio de Cristo, e sem a união com o Pai, sem Deus no seu coração, o que é a sua vida sem Deus no coração? Sem um relacionamento com Deus? A conclusão mais importante que a gente pode chegar ao ler esse texto é que se você se dispuser a conhecer profundamente a Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, você pode evitar essa sensação de inutilidade de vida, que Jó teve, de não querer mais viver. Essa conclusão, seria melhor não ter existido. Se você aprofundar o seu relacionamento com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, você perceberá a importância da sua vida nas mãos de Deus. Você perceberá que por mais que você tenha que enfrentar problemas e lutas, você saberá que Deus nunca está contra você se você estiver unido a Ele por meio de Cristo. Porque Deus não é mais seu inimigo. Cristo quebrou a inimizade que existia entre nós e Deus. Deus não é o seu oponente, como Jó presume. Por que contendes contra mim? Porque Jó sente a necessidade de alguém que o faça entender melhor de Deus. Nós temos esse alguém, é Jesus, e Deus não está contra você. Deus não é o seu oponente, porque se você está em Cristo, toda a inimizade foi quebrada, e você é amigo de Deus, e não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Isso não impede que você sofra, mas isso te traz uma certeza, isso te traz uma consolação em Cristo Jesus. Nós não lemos isso hoje ainda nesse culto, lá em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 5, veja o que Paulo fala: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Consolação que transborda por meio de Cristo, porque Cristo é a expressão do amor de Deus por nós. Você tem que ser consolado pelo amor de Deus por você, e Cristo é a expressão máxima desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus te ama, e a prova disso está na cruz. Verdade que nós cantamos aqui: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Todas as dificuldades em Cristo, todos os problemas se tornam uma ferramenta de Deus para o nosso próprio bem. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as lutas contribuem para o seu aperfeiçoamento. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Em Cristo você aprenderá a estar mais preocupado com a glória de Deus do que com o seu próprio bem-estar, porque você vai perceber o amor de Deus, e você vai amar a Deus, e você vai ser atraído pelo amor revelado na cruz. Você vai aprender que a nossa relação com Deus não depende e não pode depender da satisfação dos seus desejos, mas satisfação dos desejos dele, que é te transformar, assim como transformou Jó através de tudo isso que ele viveu. Nosso grande e especial desafio é lembrarmos de todas essas verdades que nós temos trazido agora nessa exposição, especialmente nos nossos momentos de luta e dor. Lembrar que se nós conhecermos a Deus por meio de Jesus Cristo, a expressão do seu amor, isso ampliará muito a nossa noção de Deus, a nossa noção da grandeza de Deus, a nossa noção do amor de Deus. Você vai sair de um raciocínio linear que não te auxilia em nada, para entender uma dimensão muito mais profunda e sem a lógica humana do amor de Deus, que é fora da lógica humana. Ele amou tanto que não tem nem como expressar. A expressão máxima é que ele deu o seu Filho. A lógica de Deus não segue a nossa linearidade racional, e para nós entendermos isso, precisamos mergulhar nesse relacionamento mais profundo por meio de Jesus. Deus está muito além dessas compreensões idiotas, babacas de Elifaz, Bildade e Zofar, que transformaram a relação com Deus numa caixinha, numa perspectiva meramente humana. Agora, você mergulha nessa profundidade de Deus por meio do seu relacionamento
pela fé com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.